Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo, você está no canal Rascunho da IBD. O canal Rascunho da IBD tem a intenção e foi criado com o propósito de auxiliar os nobres mestres, professores na elucidação e na explanação das revistas, das lições bíblicas da Escola Dominical, revistas editadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Inclusive temos melhorado bastante o nosso conteúdo, não só na questão do design, mas também na questão teológica. Então, nessa oportunidade, estaremos comentando a lição de número 4, que tem como título O Bom Pastor. E o título geral desta lição é um título muito interessante. Essa questão do bom pastor, nós vamos explorar o Salmo 23. O comentarista está lidando, essa lição desse trimestre está trabalhando a questão dos salmos, toda pautada no livro do Salmo, e o Salmo 23 fala do bom pastor e os privilégios que tem as suas ovelhas. Então o tema geral nos diz assim: encorajamento, instrução e conselhos. Encorajamento, instrução e conselhos. Esse é o tema da nossa lição, ok? Vamos para a aula propriamente dita. A lição de número 4 será lecionada agora dia 23 de abril, onde estaremos sentados e centrados, aprendendo essa temática interessante. O livro, o tópico da lição, o primeiro tópico fala um panorama do Salmo 23, o segundo tópico fala plena confiança em Deus, e o terceiro tópico da lição, terceiro e último tópico, é a plena provisão de Deus. Isso Davi tinha em mente, Muito bem. Quando vamos para o Salmo 23, temos algumas considerações a fazer, porque o comentarista só colocou até o verso 4, Então temos algumas considerações a fazer aqui. Por exemplo, o Salmo 23 é o texto escrito mais lido do mundo, é o Salmo 23. E tem algumas considerações de alguns comentaristas que vale a pena salientar aqui. William MacDonald, por exemplo, chega a dizer que o Salmo 23 é talvez o mais amado poema de toda a literatura universal. É um reservatório inesgotável de consolo para o povo de Deus. E dessa fonte jorra copiosamente o refrigério para os cansados, força para os fracos e alegrias para o triste. É o primeiro que as crianças decoram. Também é o texto mais lido à beira do leito de enfermidade. É o predileto dos cultos fúnebres. Nesse salmo, por exemplo, o marinheiro tem achado um porto, um porto e os errantes também têm encontrado o caminho. Então, os tristes têm encontrado consolo, e os doentes têm encontrado cura. Então, o Salmo 23 realmente é do conhecimento de todos nós, que é um texto muito, muito além de consideradíssimo, pelo cristão, pelo até mesmo quem não é cristão ainda, é o texto mais lido. William Van Gameren, ele diz assim: depois de examinar o Salmo 23, ele escreveu dizendo: esse salmo expressa a confiança na bondade de Deus nesta vida e na vida do porvir. Já o comentarista Derek Kidner, ele afirma que a simplicidade desses salmos tem profundidade e força detrás dele. Sua paz não é fuga, seu contentamento não é complacência. Há disposição para enfrentar as trevas e um tanque iminente e um clímax que revela o amor que não acha satisfação em nenhum outro material, somente o próprio Senhor Deus, E nas palavras de Charles Sanders Spurgeon, ele diz que a trombeta de guerra dá lugar à flauta de paz. Nos Salmos, a trombeta de guerra
dá lugar à flauta de paz, né? Então, todos os comentaristas são unânimes, né, dentro desse contexto. Então, há uma estreita conexão entre os Salmos 22, 23, 24. O Salmo 22 apresenta Jesus como o bom pastor, né, e deu a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, ele é o grande pastor que vive por suas ovelhas. No Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para galardoar suas ovelhas, né? E Jesus é o bom e grande e supremo pastor. Ele ama suas ovelhas, cuida delas, deu a vida por elas e seguirá ou guiará a casa do Pai, até a casa do Pai e a bem-aventurança eterna, não é? Quando, como eu já disse, o teólogo William MacDonald, ele cita, o comentarista bíblico também, Linterplod, ele diz assim que oferece uma magnífica sugestão de esboço dentro dos Salmos. Vamos ao esboço. O segredo de uma vida feliz, todas as necessidades supridas, né? Capítulo 23, versículo de 1 a 3. O segredo de uma morte feliz, todos os temores removidos. Salmos 23, versículo 4 e 5. O segredo de uma eternidade feliz, todos os desejos satisfeitos, né? Então, primeiro, temos o segredo de uma vida feliz, o segundo, o segredo de uma morte feliz, e o terceiro é o segredo de uma eternidade feliz. Então, jovens, podemos extrair bastante coisas interessantíssimas desse livro, não é? Desse conteúdo que é de suma importância para nós outros, ok? Porque o Senhor pode ser o nosso pastor, não é? O Senhor é o pastor, ele não falta. Davi apresenta as credenciais do Senhor e mostra com vívida eloquência, com muita propriedade, né? Porque pode ser o nosso pastor. Então, em primeiro lugar, ele é o Deus autoexistente. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor. Spurgeon, ou Charles Swindoll, por exemplo, ele vai dizer que esse nome divino é derivado do verbo hebraico e deve ser procedente da identificação do nome do próprio Deus a Moisés. Aí ele disse: eu sou o que sou, né? Conforme está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Né? A ideia aqui é que Yahvé é autoexistente, né? O Deus que realmente existe em oposição a todos que não existem. Ou seja, Davi, ele escolheu esse nome acima e chamava de El Shaddai. El Shaddai, que quer dizer todo-poderoso. El Elyon quer dizer Deus Altíssimo. El Olam, o Deus Eterno. Então, esses e muitos outros títulos estavam à disposição de Davi, mas Davi escolheu Yahvé, o Deus autoexistente, né? O imenso, infinito e eterno, imutável, onipotente, onipresente e onisciente, transcendente, soberano, né? Leopold diz que o grande nome de Deus, Yahvé, é usado mais apropriadamente para conotar sua absoluta fidelidade ao seu povo, né? O segundo lugar interessante, porque o Senhor pode ser o nosso pastor, é que ele é o Deus pessoal, porque ele é um Deus pessoal. Quando Davi fala: o Senhor é meu pastor, né, ele está apontando aqui, ele não é o Deus distante dos filósofos deístas, nem o Deus fraco e caprichoso dos místicos. Tampouco é como os deuses, né, vingativos da mitologia, né? Ele é o Deus pessoal, presente, né, e que se fez carne, e que se tornou um de nós, e que nos amou também, que se manifestou, que nos buscou, que nos conquistou, que nos remiu, que entrou em nossa vida e reina em nosso coração. Ele é o Deus da experiência dos outros. Ele não é o Deus da experiência dos outros. Ele é meu Deus. Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. E em terceiro lugar, porque o Senhor pode ser o nosso pastor, porque Ele é Deus, é o Deus de provisão.
né? O Senhor é o pastor e Ele não falta, Ele provê, né? Ele é o Deus de provisão. Então, a nossa provisão, né? A maior parte a nossa maior necessidade não é de coisas, ponto. Isso que deve ser observado nesse salmo, mas do próprio Deus. Ele é a nossa provisão. O Spurgeon dizia que se o pecador está longe de ficar satisfeito, o Espírito gracioso habita no palácio do contentamento, né? E em suma podemos dizer que Jesus é o Yahvé Roi, Yahvé Roi, Yahvé Jireh, Yahvé Shalom, Yahvé Rafá, Yahvé Tzkenum, Yahvé Shammah, Yahvé Nifsim, certo? Meu Deus, meu pastor é pessoal, meu pastor provê as necessidades, as minhas necessidades, o pastor que me faz descansar em jornadas árduas da vida, o pastor que nos sara de todas as doenças, o pastor que nos justifica e nos perdoa por amor dele mesmo, né? O Senhor é o pastor o Senhor é o pastor que caminha no vale da morte, e o Senhor é o pastor que nos dá a vitória diante dos inimigos. Então, esta é a base contextualizada, que Ele é o nosso pastor. Por que Ele é o nosso pastor? Outro ponto importante, porque precisamos do Senhor como nosso pastor. Então, Davi poderia estar pensando uma figura mais apropriada. O Senhor é meu companheiro, meu comandante-chefe, eu sou o seu soldado, o Senhor é a minha inspiração, eu sou o seu cantor. Não, o Senhor é o meu rei, eu sou o seu embaixador. Mas porque Davi escolheu descrever como ele descreveu-se como ovelha? Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desvia para o seu próprio caminho. Isaías capítulo número 53, verso 6. Max Lucado, no seu livro Aliviando a Bagagem, é um devocional interessante, ele menciona 7 razões pelas quais a ovelha é um animal vulnerável e precisa de cuidado. Primeiro, ele fala que a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesmo. Segundo, a ovelha é indefesa. Terceiro, a ovelha não consegue limpar a si mesmo. Quarto, a ovelha é míope. Quinta, a ovelha é teimosa. Sexto, a ovelha não tem senso de direção. Sétimo, a ovelha tem dotes que pode ser a sua ruína. Então, essas observações é um fator interessante. Primeiro, as ovelhas são ingênuas e tolas e, se deixar da sua própria sorte, são presa fácil para os predadores. Entendeu? Então, essas observações do Salmo 23 cabe aqui, vale a pena salientar. Dentro desse contexto, Jesus, o nosso pastor, inclusive ele chamou, não é? Ele chamou a si mesmo com o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, né? Hebreus diz que ele é o grande pastor das ovelhas, guia e vive por elas. O apóstolo Pedro, ele viu como o supremo pastor e voltará para as ovelhas para recompensá-las, né? Nós vemos aqui 3 provisões que a ovelha do bom pastor recebe. 3 provisões que a ovelha do bom pastor recebe, né? Para você que é pregador, para você que gosta de pregar de forma temática, tem também subsídio interessante no livro do Salmo. Em primeiro lugar, ele completa a satisfação, né? Ele diz o texto que nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha do bom pastor tem todo o suprimento que precisa, ok? Ou, em segundo lugar, a ovelha do pastor, ela tem plena restauração, né? E o texto diz, 23:3, parte A, diz: refrigera a minha alma. Quando a ovelha se machuca e cai no abismo, o pastor resgata a ovelha. Terceiro lugar, firme a instrução na justiça. Capítulo 23, versículo de número 3, parte B,
Guia-me pelas águas, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas da justiça são caminhos planos, retos e certos, não vias sinuosas, perigosas. Deus não somente adverte contra o mal, mas também nos guia nos caminhos da justiça e faz por amor do seu nome e não por merecimento nosso, né? No Senhor, nosso pastor, temos a consoladora companhia nas adversidades, né? E nós vemos que foi feito 5 promessas interessantes, né? 5 promessas são feitas do bom pastor, né? A ovelha do bom pastor. Primeiro, a primeira promessa é a coragem diante dos perigos. Ele nos dará coragem diante dos perigos. A segunda promessa é a presença divina em meio das aflições. A terceira promessa ele consola na tristeza da vida. A quarta promessa, nós temos a provisão diante dos adversários. E a quinta promessa, honra festiva diante dos seus inimigos. Então, é um material rico, não é? O Salmo 23 é de bom alvitre, aliás, de excelente, né, alvitre, e que não podemos nos desvencilhar do Senhor o tempo todo. Temos que estar juntos, temos que deixar Ele trabalhar em nossa vida. No Senhor, o nosso pastor, temos a bendita comunhão para a eternidade. Está escrito assim, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Capítulo 23, versículo 6. Então, não apenas nosso pastor está conosco, mas também coloca ao nosso lado numa escolta celestial sobre a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia. Então, isso durante todos os dias da nossa vida, né? Spurgeon chama a bondade e a misericórdia como 2 irmãs gêmeas que nos escoltam, uma vez que a bondade atende a nossa necessidade e a misericórdia destrói os nossos pecados. Então, bondade e misericórdia, elas devem andar juntos, conforme dizia Charles Spurgeon. Ele dizia que a bondade e a misericórdia são 2 irmãs gêmeas, né? E que nos escolta de uma vez que a bondade atende a necessidade, né? Atende a necessidade e a misericórdia destrói os nossos pecados. Bondade é a que Deus dá e não o que não merecemos, ou seja, a sua graça. Ao passo que a misericórdia é que nós merecemos, mas Deus não nos dá, né? Então, o seu juízo ladeado por bondade e a misericórdia. O juízo do Senhor é ladeado de misericórdia e de bondade, não é? Meyer Pilmer, ele vai trabalhar essa proposta, não é? Tem um livro na CPAD muito interessante, inclusive está aí nas nossas revistas para indicação, não é? E eu indico que é um material interessante. Eu tenho o material aqui e ele aponta assim. Ele diz que o hospedeiro divino chama os 2 de seus servos para atender a necessidade dos hóspedes. Seus nomes são bondade e misericórdia. Interessantíssimo isso, né? Que segue os filhos de Deus. A bondade e a misericórdia segue os filhos de Deus. Derek Kidner, ele diz assim, que o hóspede de Deus é mais do que um ser mero conhecido. Convidado para o dia é conviver com ele. Não há sugestão de peregrinação no quadro de um progresso que termina na casa do Senhor. Então, quando a correria termina, então habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Então, aqui o Senhor está conosco, lá nós estaremos com Ele. Aqui Ele está conosco e quando estivermos lá, nós estaremos com Ele. Sua presença será nossa alegria, nossa maior recompensa. O céu é a casa do Pai e o nosso lar para caminharmos, pois lá está a nossa própria pátria, a nossa pátria estará ali. Bendito seja o Senhor para sempre. É interessante notar que o nosso tesouro, a nossa pátria também, o nosso bom e grande supremo pastor, ele é o centro dos decretos divinos.
Ele é o centro das Escrituras, Ele é o centro da história, Ele é o centro da eternidade, Ele é o centro do paraíso. Podemos observar isso. É a nossa provisão, não é? É a nossa paz, é a nossa justiça, a nossa alegria, Então, bendito seja Deus que fez os céus e a terra e nos guia em águas tranquilas. Glória a Deus. Então, o comentarista, ele trabalha sobre o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Essa base estará aqui nessa Bíblia de estudo pentecostal. A minha está bem, eu uso bastante, ok? Bíblia de estudo pentecostal. Muito bem. Outro ponto importante, dentro desse panorama que eu trouxe aqui, que por que a plena confiança em Deus? Por que a plena provisão do Pai Celeste? Então, dentro desse panorama, a autoria do Salmo 23 é de Davi, é um dos mais queridos e declamados salmos na igreja, na vida da igreja, na expressão, no meio da população, no meio do povo, enfim, até nos órgãos públicos, quando se vai fazer alguma inauguração, que alguém quer fazer alguma citação, sempre citam os salmos, né? E assim, esse Salmo 23, o Senhor é o pastor, ele não falta, né? Depois nós temos a estrutura do pastor, que é a imagem do Salmo 23, que é a imagem do pastor, e também temos a imagem do anfitrião. A imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus. No contexto dos Salmos, Deus é apresentado como o que oferece um banquete. Deus oferece um banquete aos seus filhos diante dos que se tornarem adversários e trabalharem para prejudicá-lo. Então, o compositor sabia bem da realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações no reino de Israel. Então, é um fator muito interessante isso. É bom que possamos e que entendamos que o Senhor tem estado conosco. Dentro do contexto do Antigo Testamento, Deus é visto como um pastor do seu povo. Gênesis capítulo 29, 49, versículo 24. No tópico 2, ele comenta, o comentarista fala aqui sobre a confiança, a plena confiança em Deus. No Antigo Testamento, Deus é visto como o pastor do seu povo, como eu já disse, e nesse salmo também, à luz da experiência de Davi, em apresentar as ovelhas. O salmista, ele recobra aí essa imagem de Deus como o seu pastor. Então podemos observar que dentro dessa base contextualizada, podemos ver que o Senhor, ele tem sim provido, tem sim cuidado, tem sim ajustado, junto com o seu povo, não deixando o seu povo desprovido de cuidado. Quando vamos tratar a questão dos sinais que o Senhor tem dentro desse contexto todo, nós vamos observar que a ovelha é indefesa. Então a ovelha não possui garras nem presas e, portanto, não pode morder e nem correr celeremente, para escapar do perigo. A ovelha não consegue limpar a si mesma. Um gato pode limpar-se, um cachorro também. Vemos o pássaro no banho, o urso no rio, mas a ovelha suja, ela não consegue se limpar. Então a ovelha precisa do pastor, que o Senhor derramou o seu sangue para nos limpar, de todas as impurezas, de todo pecado, de toda maledicência. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, outro ponto importante é que a plena confiança em Deus, o Senhor como pastor, nós podemos observar isso e temos visto, ele nos supre, guarda e sara nossas feridas, as feridas de nossa alma, diante do contexto atual. Quem tem sido o seu pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar que como pastor, como o bom pastor, Deus preenche por completo? Eu não tenho dúvida no meu caso, e acredito que na maioria dos irmãos tem sido cuidado de uma forma toda especial pelo nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, ok? No tópico, subtópico 2 do segundo tópico está escrito: o Senhor que trata a alma, né? Esses dois textos, versículo 2 e 3, ele mostra como Deus preenche o interior do ser humano. Deita em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas, não é? Aí remonta aí a ideia da plenitude da alma, né? Da plenitude da alma. Por isso, no versículo 3, o salmista diz: refrigera a minha alma, assim tratada e descansada, essa alma receberá instrução para andar em retidão e justiça, não é? E os crentes que são ovelhas do Senhor, pertencemos a eles, somos alvo especial do seu amor, né? Embora todos andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, o Senhor nos redimiu e com seu sangue derramado, conforme 1 Pedro capítulo número 18, capítulo 1, verso 18 e 19. Agora somos dele, como suas ovelhas, podemos lançar mão das promessas desse salmo quando entendemos a sua voz e o seguimos. Quando fico desanimado, o bom pastor revigora a minha alma mediante o seu poder, né? E graça. Provérbios 25, versículo 13, né? Guia-me por meio do Espírito, né? Caminho escolhido aí, como se conformam com seus alvos de santidade, né? Então, correspondendo, obedecendo, sigo aí o pastor, ouvindo a sua voz. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Esses comentários está também inserido, essas observações está inserida no livro, na Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Bíblia de Estudo Pentecostal, especificamente na página 830 a seguir, ok? Depois, no tópico de número 3, nós temos a provisão de Deus, a importância dos adversários diante da provisão de Deus, ou seja, a importância não, a impotência, corrigindo aqui, a impotência dos adversários diante da provisão de Deus, saindo da imagem do campo para uma vida, para uma casa. A expressão prepara uma mesa traz a ideia de um anfitrião que convida o justo para uma refeição. Então, nela, os inimigos do justo estarão presentes. Alguns estudiosos dizem que aqui aparece uma imagem que de demonstração pública de um rei oriental que fazia para honrar alguém na presença de todos. Não, nesse sentido, os inimigos já estariam presentes diante da honra, diante da honraria que o rei lhe daria. Isso lembra um pouco ao episódio de Mardoqueu, em que Amã, o inimigo dele, também teve que honrá-lo, não é? E assim sucessivamente. Então podemos observar de forma muito objetiva, muito clara, que dentro desse contexto, como o salmista tinha a convicção de que a bondade e a misericórdia seria a realidade de todos os dias da vida dele, essa realidade também é nossa até a volta de Jesus, né? Então, quando falamos sobre a questão dos anfitriões transbordando o cálice, simbolizava grande e generoso aí, generosidade do anfitrião. Lembra-se que Deus já tratou assim conosco. Muitos pecadores com vida destruída já foram completamente restaurados por Deus, servidos por Ele, com graça e abundância de bênção, né? Glória ao nome de Jesus, né? Então podemos observar, finalizando aqui a nossa aula, temos um pastor que cuida de nós, temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual e o dia a dia das nossas vidas que nos impõe desafios bem complexos. Por isso devemos estar seguros no pastor e que não nos falta no anfitrião e que é generoso para conosco, e temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar: tu estás comigo, Deus está com você. Se Deus está comigo, Deus está com você. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada um
em cada metro quadrado onde nós estivermos e habitarmos. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os jovens, Deus abençoe você e até a próxima aula. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.